Ana Maria Meucci, a nossa entrevistada de hoje. Olha, seja a partir de hoje sempre bem-vinda aqui ao LP Informativo. Muito obrigado, fiquei muito emocionado com esse convite. Vamos contar um pouco da história da senhora que foi professora aqui no município. A senhora estava me contando que nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo porque na época não havia Santa Casa aqui em Laranjal. E minha mãe na época, em 1950, foi submetida a uma cesariana, né? Então o recurso era só São Paulo mesmo. E depois a infância, como que foi? A minha infância foi maravilhosa. Aquela criança que brincou, que teve espaço, um pai e uma mãe assim presente na minha vida, né? A maior preocupação do meu pai era que eu estudasse. Da minha mãe que eu aprendesse prendas domésticas. E eu nunca tive habilidade para prendas domésticas, né? Eu sempre gostei muito de cálculo, né? Então meu pai me incentivava bastante a fazer cálculos. Por isso que eu fui para essa área das exatas, né? E olha, a senhora estava me contando que estudou num colégio? Eu comecei no quinzinho, né? Eu fiz até o terceiro ano primário. Inclusive, minha primeira professora foi tia Florinda, né? No jardim de infância, né? Tia Florinda. Aí, meu pai achou que, além do conhecimento, ele queria uma parte de formação. Então, ele me colocou no Colégio São Vicente de Paulo no 4º ano primário e lá eu terminei até o ensino médio. Aí, eu prestei vestibular, passei em Botucatu, onde eu fiz a Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas. O porquê desse interesse das ciências biológicas? Eu tinha muita dificuldade em português, né? Então, onde me saía muito bem era em cálculo. Então, eu procurei onde eu pudesse exercer mais essa área, que é física, matemática, química, desenho geométrico. Eu também lecionei desenho geométrico na Escola de Comércio. E, ultimamente, o Colégio Laranjal me propiciou um curso de robótica. Verdade, olha. Então, de 2017 até 2022, eu lecionei robótica no Colégio Laranjal. Nossa, que bacana. E olha, a senhora foi depois convidada, então, pelo senhor Mário para dar aula ali no colégio? Para começar, eu comecei a lecionar no Colégio Comercial Municipal Laranjal Paulista, que hoje é chamado de João Salto. Aí eu fiquei lá 68, 69, 70. Aí em 70 eu fui para o SECA, como professor de matemática. Fiquei 70 e 71 no SECA. Aí eu casei e fui morar em São Paulo. Aí lecionei 7 anos em São Paulo. Aí mudamos para Chapecó, onde fiquei 22 anos em Chapecó. Lá eu fui professora. Lá, para ser diretor de escola, não é concursado. Lá é assim, dependendo do governo, você é indicado politicamente. No meu caso, não foi uma eleição. Eu fui eleita pelos pais, alunos e professores. Primeira eleição que eu ganhei foi para diretor de 1º grau. Aí participei do 2º, passei como diretora do ensino médio e depois a última foi como diretora geral de um colégio de 2.400 alunos. Tinha 64 turmas. Pelo trabalho que eu realizei no Zélia Scharf, que era esse colégio, eu fui indicada aí politicamente para ser inspetora administrativa. Aí eu fiquei responsável por 25 municípios do oeste de Santa Catarina. Foi uma experiência, Edson, maravilhosa, porque eu aprendi muito. Aí minha filha casou com o doutor Marcelo, aqui em Laranjal, né? E quando nasceu a minha neta, eu não consegui ficar mais longe dela. E quando eu voltei para minha terrinha, o Mário Menegol me convidou para lecionar no Colégio Laranjal, onde eu fiquei por 20 anos. Nossa. É uma vida. Uma vida, com certeza. E olha, ao todo, quanto tempo de trabalho? 54 anos. 54 anos de magistério, né? O Mário, eu tenho que sempre agradecer muito ele. Porque ele é uma pessoa que apoia, incentiva, te dá alicerce para você desenvolver o seu trabalho, né? Foi muito gratificante trabalhar no Colégio Laranjal. Ana, a senhora estava contando aí que foi diretora, né? Depois ficou responsável por a quantidade de alunos, né? Eu imagino o trabalho que era. Mas na época era bem diferente da atualidade. Como que era trabalhar, né? Na época, porque eu peguei assim os anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Cada década era uma realidade diferente. Do Zélia Scharf, eu peguei os anos 80 até 92. Foi um trabalho gratificante. O povo de Chapecó é um povo maravilhoso, Edson. É um povo que reconhece o seu trabalho, valoriza. Lá não se cria vadio. Lá, se a pessoa quer trabalhar e progredir,
tem mercado de trabalho. Então, para mim, foi ótimo lá, né? Olha. Os alunos maravilhosos, eu tenho a maioria deles no WhatsApp, a gente se fala sempre, que bom, né? É muito bom. Cria um vínculo ali. Cria um depois vínculo essa amizade, também. né? Legal. Mas ali no Colégio Laranjal, o último ano que eu trabalhei, foi uma turma que eu chorei bastante quando eu parei de trabalhar. Quando que foi? Né? Foi de sala de aula foi em 2019. Porque depois eu continuei com um projeto científico, porque eu trouxe para o Colégio Laranjal prêmios, né? Com os alunos do Colégio Laranjal. Foi com a Juliana Barbieri, Luiz Henrique Barejan. Nós ganhamos o primeiro lugar da região sudeste na Olimpíada da Fiocruz. Depois nós ganhamos prêmios na Febrace também. Então, e Mário sempre dando suporte para a gente, né? Principalmente financeiro, porque não é brincadeira. Então, foi gratificante, né? Aí, os últimos anos, eu trabalhei com projeto científico, orientando os alunos como montar um projeto científico. Que bacana, hein? E olha, é gratificante mais ainda a senhora que está ali, né? Educando os alunos e depois o resultado deles, né? Olha, acaba a escola. Falar de resultado, eu tenho um negócio para contar que eu não esqueço, até chorei quando aconteceu isso. Eu tive câncer, né? Fiz quimioterapia, radioterapia. Em 2019, eu tive que faltar um dia para fazer uma químio. E aí eu pedi para a professora Aline Provasi para me substituir. Aí eu falei, Aline, eu vou deixar um papel imprimido para vocês com ligação covalente iônica para você dar para os alunos do 9º ano. Se eles não conseguirem resolver, não tem problema. Quando eu voltar, eu explico tudo de novo. Estou lá no Secan tomando o soro, toco o celular. Quando eu vou atender, a Aline falou, veja o que está acontecendo na sua turma. Gustavo Bertoni e Ângelo Eduardo, esqueci agora o sobrenome dele, Ângelo Eduardo, não lembro agora o sobrenome dele, eles assumiram a minha aula, deram a minha aula, explicaram direitinho. Aquilo me emocionou porque eu falei assim, puxa, eles estão me superando. Isso para um professor é muito gratificante. Imagino. Tá? A Damião, Ângelo Eduardo Damião. Que legal. Eu imagino mesmo, viu, Ana? E olha, a educação hoje em dia, né, a gente sabe que parece que cada ano é mais complicado lidar com a situação, com a realidade, né, Ana? Como que a senhora enxerga a educação hoje em dia, dos anos anteriores? Como que está se progredindo? Né? Olha, para dizer bem a verdade, eu fui feliz todos esses anos. Uma coisa que eu observei, o professor tem que ser muito pontual, preparar muito bem a sua aula, né? Fazer uma aula dinâmica para despertar o interesse do aluno, né? Depois a minha disciplina, ela era cativante, porque, olha, eu dava 2 aulas de teoria e uma eu levava para o laboratório fazer experiência. E o aluno ama isso aí, né? E com a robótica ainda veio melhorar mais ainda, né? Eu posso dizer que fui uma professora privilegiada, viu? Bom, né? Muito bom, muito carinho por parte deles. Foi uma alegria. Não que você não tenha tido no meio do caminho um probleminha ou outro, mas que você possa resolver. O que eu gostaria de passar para os meus colegas professores é o seguinte: se limitem a dar a sua matéria. Né? Preparem bem o seu português, sua história, geografia. Não fique doutrinando o aluno, vou dizer por quê. Os filhos não são seus. Eles têm pai e mãe. E o pai e a mãe estão esperando que você seja competente para ensinar o melhor para eles. Com certeza. Ana, olha, e cada fala é um aprendizado, viu, da senhora, e quero parabenizar por todos esses anos, né? Foi muito gratificante também aos alunos, eu tenho a certeza disso, né? Por ter uma professora como a senhora, que pena que eu não tive, né? A senhora não me deu aula, mas a gente se conhece, né? Então isso também já é gratificante. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, receber nós aqui. Você sabe que aconteceu um negócio bem interessante comigo, né? Então, em 2018, um aluninho me levantou a mão, João Vitor, falou assim, dona Ana, quero falar um negocinho para a senhora. Eu falei, pode falar. A senhora foi professora da minha avó. Aí eu falei, meu Deus do céu, só falta alguém levantar a mão que eu fui professor da bisavó. Mas olha que interessante. Foi minha aluna, porque ela começou a estudar tarde também, né? E foi no SECA, né? Em 1970 que ela foi minha aluna. Então eu vim para o Colégio Laranjal depois de 40 anos, era avó mesmo. Mas quiser deixar uma mensagem final aí para os seus alunos que estão assistindo, colegas de trabalho também. Né? Olha, eu vou deixar, estuda, gente. O conhecimento, a sabedoria transmite uma paz enorme pela gente, tá? Estudem. Eu sempre disse isso para os meus netos, eu tenho 2 netos, Felipe e Laura.
Minha neta Laura já é médica, está fazendo residência na Unicamp. Meu neto já passou em engenharia aeronáutica no ITA, né? Mas eu sempre cultivei nos dois e na minha filha também que estudassem. Essa é a diferença, porque com o conhecimento você pode observar e notar a diferença do que é certo e do que é errado. Isso é muito importante. Estudem mesmo. Ana, novamente, então, quero agradecer a participação. Seja sempre bem-vinda com o LPA Informativo. A hora que quiser, entre em contato com a gente, viu? Pode contar comigo. Um dia, se você quiser ir lá no Colégio Laranjal, fazer uma entrevista sobre a sala de robótica. É interessante, sim. Eu combino com a professora Aline Provasi, que ela é show de bola, é um amor de pessoa. Mário vai ficar muito contente e eu vou ter o maior prazer de conduzi-los lá. Com certeza, a gente tem interesse. Vamos marcar, viu? Parabéns. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que os meus colegas professores reflitam muito bem sobre o papel importante de ser professor.